Vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui umas observações agora em relação mais aprofundada do artigo 5º, inciso 2. Volto a dizer, esses dispositivos, eles trabalham com ideia de igualdade, ideia de tratamento diferencial, e isso se espalha pelo texto. Então, vou gastar um bocadinho mais. Agora, vai ter dispositivo, gente, que a gente vai ler lá na frente de forma muito mais rápida. Por quê? Porque não tem o que viajar. Você entendeu? Então, quando você for ler lá na frente, por exemplo, quando a gente vai ler, é livre, exercício, qualquer trabalho, ofício ou profissão, é muito mais rápido, tá bom? Eu não vou ficar aqui falando horas. Então, calma, calma, calma. Vamos para o artigo 5º, inciso 2, quando ele fala aqui, ninguém será obrigado a fazer, deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, princípio da legalidade e lato sensu, igualdade formal e material. O que é isso? Vamos lá. Quando a gente fala que o princípio da igualdade formal, ele está expressamente consagrado no caput, na cabeça do artigo, através da fórmula, todos são iguais perante a lei. Show! O princípio de igualdade material, ele pode ser extraído do mesmo dispositivo na parte em que prevê o quê, por exemplo? Inviolabilidade e igualdade. Galera, vamos entender bem. Quando a gente fala igualdade formal, né, nos termos da lei e tal, quando você vê uma prova, né, ou uma prova, ou uma pergunta de faculdade e tal, em que há tratamento diferenciado, claramente, por exemplo, na Lei Maria da Penha, por exemplo, na idade, como eu coloquei aqui, ó, 60 anos de idade e 35 de contribuição se homem, 55 de idade e 30 de contribuição se mulher. Eu tenho, então, isso aqui é igualdade material, ok? Vamos ver casos específicos de igualdade, espalhados por aí? Olha o artigo 7º. Proibição de diferença de salário, de exercício de função e de critério de admissão, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Proibição de extinção de trabalho manual, técnico, intelectual e de profissionais. Licença gestante, sem prejuízo do emprego, salário com duração de 120 dias. Vocês vão ver claramente que no caso do homem, você tem diferença nessa licença. Ó a outra, ó. Igualdade entre direitos do trabalhador com vínculo empregatício e permanente. Olha o artigo 12. A lei não pode estabelecer distinção entre inatos e naturalizados, salvos nos casos da Constituição. E por aí vai. Ó. Artigo 37. Ó. Os cargos e empregos são acessíveis aos brasileiros, preenchem requisitos em lei, e também aos estrangeiros. O artigo o inciso 21 do 37. Ressalvar os casos da legislação, as obras, compras, alienações serão contratadas mediante licitação, que assegura igualdade de condições concorrentes. Não pode ter diferença. E por aí vai. Então nós vamos ver muitos exemplos espalhados. Professor, um dos mecanismos de se proteger, eventualmente, as pessoas, minorias, por exemplo, eu poderia citar o sistema de cotas? Poderia citar o sistema de cotas, sim. Por quê? Reserva de vaga em sistemas de cotas, ao lado de outros sistemas que nós temos, ele tem claramente linhas de proteção de minorias e o Supremo já reconheceu essa constitucionalidade. O nome disso, gente, são ações afirmativas, ok? Com base em critérios específicos, étnico-raciais, econômicos, enfim, ok? O Supremo já disse, isso é constitucional, o dispositivo, por exemplo, que reserva 20% de vagas em concurso e tudo mais. Porque vai que a prova pergunta um tipo de coisa, tem a ver com o nosso assunto, né? Tem a ver com o assunto de igualdade e tudo mais. O que mais que a gente tem de falar? Falamos da Lei Maria da Penha, que eu trouxe até um julgado aqui, mas não preciso lê-lo de forma tão profunda para vocês, que é um exemplo, ó, só para você ver ali. Ó. Lei Maria da Penha, panorama moderno de quê? De igualdade material. Não é só aquela igual, tratar todo mundo igual. Meu Deus do céu, eu tenho que tratar de forma diferente. Não dá para você querer comparar, ok? A força do homem, a força da mulher. Então é preciso. Isso não desmerece nenhum dos sexos, não é isso, tá? Beleza. Teve uma prova, inclusive, da Fundação Carlos Chagas para analista, justamente que trouxe isso, ó. Olha que interessante. O princípio constitucional relacionado a direitos fundamentais que embasa a Lei Maria da Penha, permitindo que a mulher receba um tratamento jurídico preferencial em relação ao homem.
é o quê? A resposta foi igualdade material. Nossa, professor, o senhor tá chato. Antigamente o senhor dava uma aula bem rasinha, eu ia para a prova e detonava. A gente nunca sabe como será a próxima prova, tá bom? Eu sempre sigo também minha intuição. Artigo 5º, inciso 3. Ninguém será submetido à tortura. Ninguém. Nem a tratamento desumano ou degradante. Nem o preso, professor, nem o preso. Porque o preso, ele perde o direito, por exemplo, à liberdade. Mas ele ainda conserva o direito da incolumidade física dele. Então ninguém pode ser tratado com tortura. Pode ser tortura só de ameaçar, moral, chegar no cara e falar, se não falar da droga, eu vou te matar, eu vou fazer... Isso pode ser claramente um caso, ok? Manifestação livre de pensamento. Pô, isso aí é importante, né, gente? Nós temos de ter manifestação livre de pensamento, vedado o anonimato. Né? Muitas críticas têm sido feitas, por exemplo, em relação a parcela ou algumas falas do presidente Bolsonaro, no sentido de não dar liberdade de pensamento às pessoas. As pessoas têm de ser responsáveis pelo que elas falam, mas tem de ser livre o pensamento, ok? Eu penso dessa forma, tem de ser livre o pensamento. E aqui não é nenhum comentário de viés político, porque eu nem gosto de PT, e nem do PSL, e nem do Bolsonaro. Eu gosto que o Brasil como um todo ande. Então eu não tenho, desculpa, eu não tenho bandido preferido, mocinho, não tenho. Então se tiver fazer alguma crítica para mim, não precisa entrar nesse nível, que eu nem respondo, tá bom? Bom, outra coisa. Quando a gente fala em tortura, a gente está protegendo, em última análise, a dignidade da pessoa. E lembrando que dignidade é um fundamento no artigo 1º. Não cai para você, eu sei que não cai. Mas é extremamente importante o fundamento da dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º da Constituição, ok? Então toma cuidado. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Quando ele fala que não pode o anonimato, eu posso fazer então um documento e assinar? Deve. Você não pode utilizar um documento apócrifo, que é sem assinatura. Aí eu pergunto, lembra que aquela primeira aula que todo mundo estava abrindo a boquinha ali com sono igual a Carol ali? Que estava assim, o que ele está falando agora? Então tá bom, então vamos ver se ela é importante para entender o que, ó? Princípios. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Eu escrevo um documento, Carol, onde eu provo a superioridade da raça, onde eu falo que o certo é manter apenas a raça branca. Aliás, nem raça é. Se você for ver o conceito, as diferenças são mínimas. Mas enfim. E aí eu assino. Pode? O que você acha? Lendo aí, é livre manifestação do pensamento. Vedado o anonimato. Então, mas eu não posso analisar assim, ó. Você assinou? Então não é anônimo. Então tudo bem. Mas isso é prática de racismo. Então aprenda uma coisa. Eu analiso as coisas assim, ó. Em que pese eu ter liberdade de pensamento, eu não posso usar isso aí para cometer um crime, entendeu? Ou seja, o que eu falei na teoria, na nossa aula teórica? Nenhum direito aqui é absoluto. É relativo. Então, é livre o pensamento? Show. Pode anonimato? Não. E tem de assinar? Tem. Então eu posso cometer um ato criminoso e assinar? Não. Porque eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero, porque eu dependo de outros dispositivos. Então, cuidado com isso. É livre a manifestação do pensamento? Sim. Professor, posso fazer uma pergunta? E quando você tem, por exemplo, a instauração pelo Disque Denúncia? Boa pergunta. Não vai cair na sua prova, mas eu trouxe uma nota sobre isso. Não vai cair na sua prova o pesado, mas pode cair algo dizendo se é por aí. Olha uma nota interessante do Supremo, ó. A vedação do anonimato, ela impede a utilização de manifestação não identificáveis, não é isso? Você tem de se identificar, legal. Como para a instauração de inquérito ou prova processual. Não obstante, quando alguém fala não obstante, quer dizer, por outro lado, delação anônima. Diz que denúncia, por exemplo. Sabe o que é? EG é igual quando aparece VG. É exemplo. VG é do latim, verbi gratia. V.G. Você está dando um exemplo. Então, quando o cara fala, é coisa de direito, os caras são meio frescos. Delações anônimas, por exemplo, diz que denúncia. Bilhetes apócrifos, sem ter assinatura.
podem ser úteis para a autoridade tomar conhecimento dos fatos, sim ou não? Claro! Você acha que no morro o cara vai falar: oi, meu nome é Alessandro Ferraz, tem um cara que vende cocaína aqui do meu lado. Ele morre. Em tais casos, cabe apurar o dever funcional, a veracidade. É aí que vem a polícia, que é legal. O que eu gosto desses julgados. Não é pelo... O cara foi condenado, mas não pelo bilhete anônimo. Porque houve uma atuação depois da polícia, entendeu? A averiguação sumária é feita com cautela, para viabilizar uma posterior instauração de procedimento, a torno da autoria e materialidade dos criminosos, desvinculando a investigação estatal desse modo da formulação. Sabe por quê? O bandido poderia falar assim, ó, não posso ser condenado. Por que não? Por quê? Porque foi um disque denúncia anônimo. Olha o que a jurisprudência fala para ele. Sim, começou de forma anônima. Depois, houve a polícia no local. A polícia apurou os fatos, fez o inquérito e depois veio uma ação penal. Então, meu filho, a sua condenação não é baseada só nisso, entendeu? Então, olha que interessante a jurisprudência. Nossa, professor, só está falando isso aí só para a aula ficar legal, né? Claro. A prova só cai isso aí. É livre manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Se você errar isso aí, ó, pá, pá, pelo amor de Deus. Né? Vambora. Isso já é hora de parar? Não. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral e imagem. Falaram mal de mim. Muito comum. Eu estou disputando a prefeitura, estou disputando... A Veja colocou uma folha lá, não sei o quê. Opa, eu tenho direito de resposta. E posso ter indenização? Claro, feriram a minha imagem. Dano moral, a imagem. Legal? Outra coisa. Professor, eu adoro esse dispositivo. Daqui a pouco. A gente não pode ir falando muito, senão vocês vão cansando. Vamos tomar um café, daqui a pouco a gente volta. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!